Oi pessoal, tudo bem? Na nossa videoaula de hoje, nós vamos fazer uma revisão da matéria para a APR do segundo trimestre, tá ok? Então, antes de nós começarmos a nossa revisão, eu queria fazer alguns alertas, tá? Primeiramente, é com relação ao conteúdo dessa prova, né? Então, essa prova ela já está marcada desde antes do recesso e ela vai ocorrer no dia 7 de agosto, que é uma sexta-feira, no contraturno. Então, como o ensino fundamental estuda na parte da tarde, então essa prova vai ser na parte da manhã. Ela inicia às 8 horas da manhã e se encerra às 9h30, tá ok? Então, todas as orientações para essa prova já foram postadas no AVA antes do recesso de vocês, tá ok? Então, aqueles alunos que infelizmente não atingiram média 5 na média das APs do segundo trimestre, já sabem que vão fazer a APR, tá ok? Então, antes do recesso, nós disponibilizamos o conteúdo da prova, tá ok? Então, na aula de hoje, nós vamos dar uma repassada em todo esse conteúdo. Só um segundo alerta que eu gostaria de fazer é com relação à finalidade dessa revisão, tá? Então, a finalidade aqui da revisão não é esgotar o assunto para a APR, não. O que eu quero dizer com isso? Não vai bastar o aluno assistir a essa videoaula de hoje, que ele está preparado para fazer a prova, não, tá ok? Então, para que o aluno se prepare para fazer a APR, ele vai ter que realmente estudar todo o conteúdo, refazer os exercícios, assistir novamente às aulas, pegar todos aqueles conteúdos que estão no AVA, os gabaritos, tá ok? Para comparar com as suas respostas, ou seja, estudar novamente todo o conteúdo, né? Então, essa videoaula, ela vai dar uma direção para o aluno verificar quais são os assuntos que ele tem que dar uma atenção maior, tá certo? Mas de maneira alguma, e eu faço questão de frisar isso, assistir a essa videoaula de revisão é suficiente para tirar um bom resultado na prova, não, tá ok? Então, nada substitui o aluno realmente estudar todo o conteúdo que está previsto, tá bom? Então, feito esse segundo alerta, nós vamos então passar para a revisão propriamente dita. Então, eu gostaria de começar a revisão pela orientação de quais são os assuntos que vão cair na prova. Então, como vocês já observaram, né, tá lá na aba um arquivo com o nome Orientações para a APR do segundo trimestre de língua portuguesa. Então, nesse documento, ele começa dizendo a data da prova, que foi essa que eu já falei para vocês, 7 de agosto, que é uma sexta-feira, a duração da avaliação, 90 minutos, né? Então, iniciando às 8 da manhã e encerrando às 9h30 da manhã, tá ok? Então, essa avaliação, ela vai ter 8 questões de múltipla escolha, cada uma valendo um score, e uma produção textual, que é uma narrativa policial literária, valendo 20 scores, né? E ela vai compor 100% da nota da APR do segundo trimestre de língua portuguesa. Ou seja, essa prova é uma prova única, não vai ter duas partes, por exemplo, como teve na AP1, né? A prova ela tem 28 scores, distribuídos da forma como eu acabei de falar para vocês, e ela vale 10, tá ok? Só quem está autorizado a fazer essa prova só quem irá fazer essa prova é o aluno que não atingiu média 5 na média das APs do segundo trimestre, tá ok? Quem tem alguma dúvida, não conseguiu verificar, peço que entre em contato urgente com a companhia de alunos. Então, todos os alunos que estão de APR, né, os professores da equipe de português já passaram a relação nominal para a companhia, tá
tá ok? Então aquele aluno que está em dúvida, eu não sei se eu fiquei, se eu não fiquei, não estou sabendo olhar a minha média, né? Entre em contato urgentemente com a companhia, né? A companhia já tem a relação, no caso de português, de todos os alunos que estão previstos para realizarem a APR de português, tá ok? Bom, dito isso, vamos então para qual é a matéria, né? Então, isso que eu estou falando aqui pode ser acompanhado por esse documento que está lá no AVA que eu falei para vocês, que é o documento cujo título é Orientações para a APR do segundo trimestre de língua portuguesa, né? Então, o primeiro assunto da APR é leitura, análise e produção de narrativa policial, né? Então, daí vocês vão ter que caracterizar o que é a narrativa policial, os elementos da narrativa, né? E aquilo que eu falei, qual é a fonte de consulta? Todos os conteúdos, atividades e apresentações em PowerPoint postados no AVA, o livro didático, páginas 50 a 56, e tudo isso está na SD7, tá ok? Então, aqui eu já vou fazer a primeira observação para vocês. Esse objeto de conhecimento é importantíssimo, por quê? Porque vocês farão uma produção textual que vai ser exatamente uma narrativa policial literária, que vale 20 scores dos 28 scores da prova. Então, por isso é importantíssimo ler o que é uma narrativa policial. Para quê? Para não correr o risco de produzir um texto que não seja uma narrativa policial literária, que seja, por exemplo, uma narrativa de aventura ou algum outro gênero textual, tá certo? Então, aqui eu faço essa observação, né? Leiam com atenção para verificar quais são as características de uma narrativa policial literária para que o texto de vocês seja adequado ao que se exige de uma narrativa policial literária, né? Bom, a partir daí, nós vamos para o segundo assunto da prova, que é a análise literária do livro João Pedro Carpinteiro, né? Que vocês vão fazer o quê? Vão ter que identificar os principais elementos temáticos da obra, uma análise dos elementos da narrativa, uma análise morfológica das estruturas sintáticas, né? Para isso, né? Qual é a fonte de consulta? Todos os conteúdos, atividades e apresentações em PowerPoint postados no AVA, né? Então tem um PowerPoint de uma apresentação, tem também um exercício que foi postado, os gabaritos, né? O livro paradidático, João Pedro Carpinteiro, né? Então tudo isso faz parte da SD8. Aqui eu faço uma observação muito importante. Toda a APR está baseada no livro João Pedro Carpinteiro, tá ok? Então, a exemplo da AP2, que toda a AP2 estava baseado no livro O Natal do Avarento, toda a APR vai estar baseada no livro João Pedro Carpinteiro. Então, aqui eu faço um alerta também importantíssimo, né? Eu sei que todos os alunos já leram esse livro, até porque vocês fizeram a AP1, principalmente a primeira parte, que foi toda de análise literária do livro. Mas mesmo quem leu, se ficou de APR, leia novamente o livro, tá ok? Para quê? Para ficar bem fresco ali na cabeça, né? Os detalhes do livro, tá certo? Por quê? Porque toda a prova vai ser baseada no livro, né? Então, vocês vão ter questões de análise literária do livro, né? Vão ter questões de análise linguística, que são questões de gramática contextualizada com o livro. Exemplo, perguntas de verbo, né? Perguntas de sequência tipológica, tudo contextualizado com o livro paradidático, né? Logicamente, que é o João Pedro Carpinteiro, e a produção textual de vocês, que eu já falei que vocês vão fazer uma narrativa policial literária, também é em cima do livro João Pedro Carpinteiro, tá ok? Então, também muito parecido com aquilo que vocês fizeram na AP2, né? Que vai ser
criada uma situação fictícia, né, após, né, o término do livro, e vocês vão ter que produzir um texto atendendo a algumas condicionantes que serão dadas para vocês na questão, né, e vocês vão dar um novo final, tá certo? Então é muito parecido com o que vocês fizeram na AP2 em relação ao Natal do Avarento, só que dessa vez vai ser em relação ao João Pedro Carpinteiro. E também, já falei, mas vou alertar novamente, vai mudar o gênero textual. Na AP2 vocês fizeram isso em relação ao livro, né, Natal do Avarento, mas para uma narrativa de aventura, né? Agora, na APR, vocês vão fazer em relação ao livro João Pedro Carpinteiro, mas será para uma narrativa policial literária. Então é um gênero textual diferente daquele que vocês fizeram na AP2, tá ok? Então é importante fazer esse alerta para que vocês possam se preparar adequadamente aí para essa avaliação, né? Bom, então dito isso, vem o nosso terceiro assunto, que é análise morfológica, classes gramaticais, verbos regulares, tá ok? Então vocês vão ter que estudar compreensão, classificação, conjugação, tempos, modos, formas nominais, noções semânticas e uso dos verbos regulares a partir de contextos textuais diversos, que no caso aqui da prova de vocês vai ser o contexto do livro paradidático de João Pedro Carpinteiro. E para que vocês se preparem, né, então tem todos os conteúdos, atividades e apresentações em PowerPoint postados no AVA, o livro didático, a página 23, né, e todo esse assunto está dentro da SD8. Então, a sequência didática 8 aqui, esse assunto aqui, é especificamente o quê? Ele diz respeito aos verbos regulares, tá ok? Que caiu na AP1. O próximo assunto, leitura e análise de textos e estudos das sequências tipológicas. Então, compreensão, identificação e classificação das sequências tipológicas a partir de contextos textuais diversos, né? Então, para vocês se prepararem, todos os conteúdos, atividades e apresentações em PowerPoint postados no AVA, livro didático, páginas 46 a 49, tudo isso na SD9. Então, são as sequências tipológicas. E o último assunto, esse da AP2, né, que vai cair na APR, que é a análise morfológica, classes gramaticais dos verbos irregulares, né? Então, da mesma forma que vocês estudaram os verbos regulares, não os verbos irregulares, vocês vão compreensão, classificação, conjugação, tempos, modos, formas nominais, noções semânticas e uso dos verbos irregulares a partir de contextos textuais diversos, que no nosso caso aqui da prova, repetindo, é o contexto do livro João Pedro Carpinteiro, né? E para que vocês se preparem para a prova, então, vocês vão estudar todos os conteúdos, atividades e apresentações em PowerPoint postados no AVA, o livro didático, páginas 26 a 28, então tudo isso na SD10, tá certo? Então, vocês observam que a matéria da prova, falando de forma resumida, é o quê? Narrativa policial, a análise literária do livro João Pedro Carpinteiro, os verbos regulares, as sequências tipológicas e os verbos irregulares, tá ok? E, mais uma vez, né, eu recomendo aqui, né? Então, leiam novamente e atentamente o livro paradidático João Pedro Carpinteiro, tá ok? Porque toda a prova vai ser baseada no livro, né, paradidático. Então, aquele aluno que leu, mas acredita que não leu como deveria ter lido, né, com bastante atenção, ou leu, ou já esqueceu alguns detalhes, leia novamente, tá ok? Ainda tem tempo para ler, acredito que muitos já devem ter até lido novamente, mas aqueles que não leram, não deixem de ler, tá certo? Porque é muito importante o aluno estar indo com bem ali, fresco na sua cabeça,
o texto do livro, tá certo? Isso vai facilitar não só as questões de análise literária, que são questões do próprio livro, né? Facilita, né, as questões de análise linguística, que são contextualizadas com o livro, e principalmente quando vocês forem fazer a produção textual, né, vocês vão ter que ter na mente ali alguns personagens do livro, algumas coisas para vocês poderem atender aquela situação que está sendo demandada de vocês ali, tá certo? Bom, então, pessoal, dito isso, nós vamos passar aqui para a revisão do nosso primeiro assunto, tá certo? Que é a narrativa policial. Então, lembrando que existem dois tipos de narrativa policial, né? A narrativa policial literária e a narrativa policial não literária. Qual é a diferença, né? A narrativa policial literária, ela é baseada numa ficção, né? Então, não é um fato real ali que ocorreu. É uma história que está sendo criada, com fatos que se assemelham, né? Tem verossimilhança, são verossímeis, né? Com fatos reais, mas não são fatos reais, tá certo? E aí justamente a diferença da narrativa policial não literária, que a narrativa policial não literária são fatos reais, fatos que ocorreram na vida real. Por exemplo, um crime que ocorreu no plano piloto, né, em Taguatinga, né, que sai no jornal, né, e aí cria-se uma narrativa em cima daquilo ali, mas com um fato real, tá certo? Então, o que vai ser exigido de vocês na avaliação é a narrativa policial literária. Por quê? Porque vai ser justamente em cima do livro João Pedro Carpinteiro, né? Após o término do livro, vai ser criada uma situação fictícia, que não é real, e baseado nisso, vocês vão então fazer ali uma narrativa policial literária de 10 a 15 linhas, tá certo? Atendendo aquilo que está sendo perguntado e dando um novo final à história, tá certo? Então, isso é o que vai ocorrer, né? Bom, então, só lembrando, né, que a narrativa policial literária tem 3 tipos de narrativa, né? É a narrativa de enigma, também chamada de livro-jogo, que inclusive foi uma das questões, né, da avaliação anterior, né? Tem a narrativa do criminoso, também chamada de romance noir, e tem o romance da vítima ou romance de suspense, tá certo? Então, são essas 3 as categorias, os 3 tipos, né, de narrativa policial literária, né? Então, normalmente, né, a narrativa de enigma, né, e aí muitos não sabiam esse sinônimo livro-jogo, né, que não tem a ver com livro nem com jogo, né, mas tem a ver o quê? Com o enigma a ser solucionado, tá certo? Já a narrativa do criminoso, né, já é a situação que justamente o criminoso está como protagonista, né? E aí vai se desenrolar tudo tendo mais o foco ali no criminoso e não no enigma em si, né? E no romance da vítima, né, já é o contrário, né? A vítima que vem em primeiro plano, tá certo? Então, tanto é que vocês observam que na AP2, o que estava em primeiro plano? Não era nem o criminoso, tanto é que vocês tiveram até que, né, imaginar, né, quem era o criminoso e elaborar o texto, nem era a vítima. Era quem? Era o enigma a ser solucionado, né? Por que estava acontecendo aquilo, do computador explodir, tá certo? Então, são esses 3 tipos de narrativa policial literária. E a narrativa policial não literária, aí ela não se divide. Por quê? Porque ela é uma narrativa justamente baseada em fatos reais, tá certo? Bom, então, a partir daí, nós vamos para o segundo assunto, que é o assunto do livro, do João Pedro Carpinteiro, né? Então, esse livro, ele foi o primeiro livro paradidático que vocês estudaram nesse trimestre,
E aí aqui também vai uma dica, né? Grande parte da APR, ela tá na matéria que caiu na AP1, tá certo? Então, se vocês observarem na matéria dessa avaliação, grande parte está na matéria da AP1, né? Que teve 2 partes, né? Então, a matéria da AP2 está caindo muito pouca coisa, mais ali verbos irregulares, né? Mas a matéria da AP1 está caindo em maior peso na APR, tá certo? Então, o segundo assunto que vocês vão ter vai ser a análise literária do livro João Pedro Carpinteiro. Então, esse livro, né, ele é uma narrativa, né, baseado na história do João Pedro, que ele recebe uma proposta de trabalho, né, e aí ele passa a questionar as escolhas de vida dele, né, e ocorrem algumas situações no texto, né, que complicam a situação dele. Então, por exemplo, surge uma nova paixão, né, estranhas coincidências começam a acontecer com ele, né, pesadelos, imagens da infância dele, né, e a partir daí vai se desenvolvendo toda a história, né, o que significa isso tudo, quais escolhas o João Pedro fará, tá certo? Então, basicamente, esse é o livro, né? É um livro, assim, de fácil leitura, não é um livro com uma quantidade muito grande de páginas, né? Então, vai ser bastante tranquilo aí para os alunos relerem, relembrarem, e eu tenho certeza que vai facilitar muito, né? Para que vocês, que infelizmente, né, estão tendo que fazer essa APR, poderem fazer uma excelente prova e recuperarem a nota de vocês, tá certo? Bom, e aí então nós vamos para o nosso terceiro assunto, né? Que são os verbos regulares, né? Esse assunto em particular eu vou deixar para tratar na outra parte da nossa revisão, porque eu já trato os verbos regulares e os verbos irregulares, tá certo? Então eu vou pular e vou para as sequências tipológicas, que é o nosso quarto assunto. Então, só relembrando que as sequências tipológicas quais são? São 5, né? Então, a primeira é a descrição, a segunda, a informação, a terceira, a narração, a quarta, a dissertação e a quinta, a injunção, tá? Então, a descrição, vocês vão fazer o quê? O que caracteriza uma descrição? É que nesse tipo de tipologia textual ocorre o quê? Caracterização de objetos, ou de pessoas, ou de sentimentos, tá ok? Então, justamente vai descrevendo, vai caracterizando, né? Ou esse objeto, ou essa pessoa, ou esse sentimento. Então, essa é, vamos dizer, assim, é o foco da descrição. A segunda tipologia textual é a informação. Então, a informação, ela vai fazer o quê? Vai apresentar ideias, dados, né? Com o objetivo, como o próprio nome diz, de informar. Então, ou seja, é a informação, né, por si só. Não tem ponto de vista do autor do texto. Ele vai apenas apresentar ideias, dados, a título de informação. Ele não vai apresentar a sua opinião, o seu ponto de vista a respeito de um determinado assunto, tá ok? Então, essa é a informação. O terceiro é a narração. Então, a narração pode ser o relato de um fato real, né, que ocorreu na realidade, ou fictício, né, que é ficcional, é uma coisa que não é real, é fictícia, né? Aí aqui eu lembro, né, que a narração, ela tem, vocês já estudaram, né, alguns elementos que vocês têm que saber, inclusive para a APR, tá certo? Então, o texto narrativo, ele tem alguns elementos. Então, o primeiro elemento é o narrador. Então, o narrador, ele pode ser um personagem, né, quando está em primeira pessoa, ou um observador em terceira pessoa, né? O segundo, né, elemento é o personagem, que pode ser
principal ou secundário, né? O terceiro, o espaço, também chamado de lugar, que pode ser fictício, né? Ou seja, ele é uma coisa da ficção, não é real, ou real. O quarto elemento, o tempo. O tempo ele pode ser um tempo definido, que é um tempo cronológico, ou um tempo indefinido, que é um tempo psicológico, tá certo? E o quinto elemento é o enredo, né? E o enredo, ele tem também algumas divisões ou partes, que são as seguintes: a apresentação, a complicação, o clímax e o desfecho, tá certo? Então, esses elementos da narrativa são importantíssimos, inclusive para a APR, tá certo? Até porque o nosso livro paradidático é uma narrativa, né? E vocês também vão fazer uma narrativa, né? Então, é importante relembrar esse assunto também. Ele foi postado, né? Os elementos da narrativa, né? Então, relembrem esse assunto para a APR, tá certo? Bom, a partir daí, então nós já vimos, né, as tipologias textuais, a descrição, a informação e a narração. O quarto é a dissertação. Então, o que é a dissertação? É quando o ponto de vista do autor ele é defendido ou exposto. Ou seja, o autor daquele texto, daquela dissertação, ele vai apresentar sua opinião, que é o seu ponto de vista, e vai argumentar defendendo aquele ponto de vista, tá ok? E a última tipologia textual é a injunção, né? Também chamado de texto instrucional, caiu inclusive na primeira E, né? Vocês produziram, né, um texto instrucional em que são feitas recomendações, instruções, tá certo? Então, essas são as tipologias textuais. Então, pessoal, essa foi a nossa videoaula, que é a primeira parte de revisão para a APR, tá ok? Nós apresentaremos uma segunda videoaula, que nós, então, abordaremos o restante da matéria para a APR. E para quem não vai fazer essa prova, né, também vai servindo de revisão, porque todo o assunto do segundo trimestre é assunto da segunda E, né? Então, também, apesar de não estar se preparando especificamente para a APR, também vai servir para relembrar os assuntos para vocês estudarem para a segunda E. Mas eu lembro que o foco dessa nossa videoaula é a APR, tá certo? Depois, mais adiante, vocês vão ter acesso à FOA da segunda E, né, com a matéria específica que vai cair na segunda E, tá ok? E aí vai servir para todos os alunos do 7º ano. Então, pessoal, por hoje é só. Tudo de bom para vocês e até a nossa próxima videoaula.